Olá, meus queridos alunos, estamos de volta então com a nossa aula de programação orientada a objetos. Meu nome é Edivar Saliba Júnior, eu sou professor no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Vamos continuar então falando hoje sobre a unidade 6, que é a associação de objetos, ok? Sem mais delongas aí, tá? O que é uma associação de objeto? Na verdade, no nosso mundo, como a gente já explicou, né, em aulas anteriores, tudo praticamente é objeto, ok? Por exemplo, uma garrafa de água mineral, né, e uma tampa da garrafa de água mineral, ok? São dois objetos que juntos compõem um objeto maior, né, que é a garrafa de água mineral, tá certo? Muito bem. Então, olha só, tipos de associação. Uma classe pode possuir um ou mais atributos, que são objetos de outras classes. É o caso da garrafa e da tampa da garrafa, ok? Muito bem. Esse tipo de relação é chamado de associação. Um objeto se associa a outro, ou seja, um objeto se relaciona com outro. Por exemplo, aí também, né, um carro. Um carro é um objeto, né, maior, que a gente vai chamar de todo mais adiante, tá? Que ele é composto de diversos outros objetos menores, né? A roda, o pneu em si, né? O volante, o câmbio de marcha, etc. Ok? Muito bem. Então veja bem, existem três tipos básicos de associação na programação orientada a objetos. Ok? A primeira delas é conhecida como associação simples, a outra é agregação e por último a composição. Vamos lá. A associação simples é essa que a gente está vendo aí, ó. Tá? Nós temos um exemplo aí de funcionário e de dependente, ok? Vejam bem, vamos entender o que é a associação simples. Na associação simples, tá, é estabelecida aí uma relação entre os objetos da seguinte forma: são dois objetos independentes um do outro, ok? Eles não estabelecem uma relação todo-parte, ok? Funcionário é uma coisa, dependente é outra. São objetos distintos, ok? Um não depende do outro, tá? Apesar de chamar dependente, né? A dependente aí seria só na questão financeira, ok? Mais nada, tá? Muito bem. Em termos de objeto em si, não, um depende do outro, tá? Representado aí então por um traço entre as classes, ok? Pode ser um traço simples ou um traço com uma setinha, tá? Indicando aí quem que é o dependente propriamente dito, tá? Quem que possui, né? Na verdade está lá escrito lá, ó, funcionário possui dependentes, então a direção da seta está para dependentes, ok? Muito bem, e ainda temos ali, né, um zero, pontinho, pontinho, asterisco, que significa o quê? Funcionário possui nenhum ou muitos, né, dependentes, tá? Muito bem, essa seria a leitura desse diagrama aí, tá bom? Um funcionário possui dependentes. Muito bem, vamos lá. Aí é só uma figura, né, para exemplificar isso aí, ok? O funcionário seria o pai da família aí, né? E como dependentes ele teria aí um filho e a própria esposa em si, ok? Muito bem. Vamos lá. Então, mais um exemplo aí de associação simples, né? Seria o quê? De outros objetos independentes. A própria empresa em si e os funcionários, né? A empresa seria um objeto, ok? E ela possui zero ou n, né, ou asterisco, funcionários, zero ou muitos funcionários, tá ok? Muito bem, né? Olha só, tem uma dica aí que foi colocada, ó, um objeto tem relação com o outro, ok? Porém, um não é parte do outro, ou seja, não é uma agregação e tampouco uma composição, ok? E isso é uma relação simples, ok? Empresa é empresa, funcionário é funcionário. Mais uma figura aí para a gente exemplificar isso. Vejam, tá ali um prédio, né, representando o objeto empresa, tá? E algumas pessoas aqui embaixo representando objetos funcionários, tá certo? Ou seja, são objetos totalmente distintos, totalmente independentes um do outro, ok? Ok, então vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre a agregação, tá? Veja bem, na agregação é estabelecida então uma relação todo-parte, ok? Entre as classes aí que compõem a relação, claro, né? Sendo que no caso aí da agregação, ok? O todo, ou melhor, a parte existe sem o todo, tá? Essa seria, ficaria melhor colocado assim, tá? Ou seja, a parte existe sem o todo, tá ok? Por exemplo aí então, olha só, representada por uma linha, né,
com um losango aberto no lado do todo. Nós vamos ver isso aí no próximo slide, tá? Essa representação gráfica aí. Exemplo, carro e roda, ok? Roda é parte de um carro, porém ela é um objeto que pode existir sem o carro. Não pode? Pode, né? O carro seria o carro completo, né? É o objeto todo, né? E a roda em si é o objeto parte, né? Por quê? Porque a roda agrega o carro, ok? Mas a roda, ela existe independente do carro. O carro não deixou de ser carro se ele não tiver rodas, e a roda não deixou de ser uma roda se ela não tiver um carro, tá? Então a esse tipo de relação dá-se o nome de agregação, tá? Uma relação todo-parte, tá? O carro como um todo, a roda como parte, ok? Onde a parte existe sem o todo, ou pode existir sem o todo, ok? Muito bem. Temos aí então a parte gráfica, né, dessa relação, tá, de agregação, onde aí nós temos do lado direito, né, ou melhor, do lado direito é isso mesmo, né, os objetos parte, né, existem independentemente do todo existir, tá? Olha, tá, temos ali então o volante, né, a roda, temos ali os bancos, tá? Então tudo isso aí são outros objetos, né, que compõem o objeto maior aí, que seria o carro, okay? Que está do lado esquerdo ali e está sendo chamado de objeto todo, ok? Aí então apareceram mais dois balãozinhos, ó. O objeto maior, que é formado por diversos outros objetos menores, né? Ou seja, o objeto todo é aquele objeto maior, o nosso carro, né, que é formado por diversos outros objetos menores, né? Muito bem. E os objetos menores que existem independentemente do objeto maior existir ou não, esses são os nossos objetos parte, como eu já tinha explicado no slide anterior, ok? Muito bem. Então eu espero que tenha ficado claro aí nesses slides, tá? Nesse diagrama aí propriamente dito. E lembrando aí então que essa relação de agregação ela é representada por um traço entre as classes, né, com um losango aberto do lado do todo. Vejam que o carro ali no final da relação aqui, ó, tá? Que é a relação, ó, né, ó, seguindo a seta aí, correto? Muito bem, temos um losango aberto aqui, vazado, né, do lado do todo, que é o carro. Para os três objetos aí, tá? Muito bem. Tranquilo? Joia. Vamos lá então. Tá aí então uma figura, né, que representa aí a agregação. Nós temos um carro aí que é o objeto todo, né? Ele está até com uma elipse em volta dele aí, né? E temos ali os bancos, né? Temos o volante, temos a roda, como exemplos aí de objetos que agregam o carro, ok? Muito bem. E todos esses objetos existem independentemente do carro existir. Então isso torna, define, né, melhor dizendo, uma relação de agregação, ok? Vamos lá então. Composição. Composição é um pouquinho diferente. Olha só, ela estabelece aí uma relação todo parte entre as classes, sendo que a parte não existe sem o todo. Vejam que agora é um pouquinho diferente. A parte, ela não existe sem o todo, ok? Então ela é representada aí por uma linha com um losango cheio, né, do lado do todo, tá? Nós vamos ver isso no diagrama do próximo slide. E o exemplo, né, pedido, itens de pedido. Se o pedido for destruído, os itens que o compõem também deverão ser, correto? Sim, por quê? Pense na seguinte situação: você está no restaurante, né, esperando alguém, por exemplo, certo? Você chega no restaurante, né, senta numa mesa, vem o garçom, e pergunta a você, né, pois não, senhor, deseja alguma coisa? Aí você fala, olha, eu estou esperando uma outra pessoa, né, por favor, traga para mim aí, sei lá, um tira-gosto, uma batata fritas e um refrigerante, ok? Muito bem. Então o garçom pega o bloquinho dele, vamos pegar um restaurante à moda antiga, tá? Então ele pega o bloquinho de notas dele, de pedidos, pega uma caneta e anota uma porção de fritas e um refrigerante. Ok, senhor, é só isso mesmo? Aí você fala, sim, só isso, por enquanto é só, deixa a outra pessoa chegar que a gente pede o prato principal. Ele, muito bem, senhor. Ok, então, vou fazer o pedido do senhor. A hora que ele está saindo, você recebe uma ligação, tá? E a pessoa cancela com você o compromisso por um problema qualquer, tá bom? Então o que você faz? Opa, garçom, faz favor. Pois não, senhor.
olha, garçom, eu infelizmente a minha companhia teve um problema, sei lá, sofreu um acidente, eu vou ter que visitá-la no hospital, por favor, cancele esse pedido aí. Ele, sem problema, senhor, eu ainda nem tinha levado o pedido para a cozinha, tá? Então não tem problema nenhum. Então aí você agradece o garçom e vai embora. O garçom vai fazer o quê? Vai pegar aquela folhinha que era o pedido, né? Onde estão anotados os itens que você pediu para ele, e vai rasgar aquilo ali. Ou seja, nós tivemos aí uma relação de composição. Os itens compõem o pedido, né? Quando o pedido foi destruído, automaticamente os itens também foram, tá? Por quê? Não fazia mais sentido os itens existirem sem o pedido, ok? Muito bem, e isso define aí o que a gente chama de composição, tá? Para a gente ter uma ideia aí, olha só, aí está o diagrama, né? Pedido, tá? A classe pedido está aqui, ok? E a classe item do lado de cá, né? Muito bem, a relação é composta por uma linha, né? Com um losango cheio do lado do todo, ok? Tá aí, é o losango cheio, tá certo? E veja bem, se esse sujeito aqui, se esse objeto for destruído por qualquer motivo, os objetos itens, né, que o compõem também deverão ser, tá? E é isso que está expresso nesse diagrama aqui, ok? É isso que é a relação de composição, tá? Diferentemente da agregação. Na agregação, quando o todo é destruído, a parte não é, ok? Não precisa ser, melhor dizendo, tá? Pode até ser que seja, mas ela não precisa ser. Na composição, quando o todo for destruído, é obrigação de que as partes também que compõem aquele todo sejam destruídas junto com o todo, ok? É fundamental isso aí, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Aí nós temos a questão do pedido e dos itens de pedido, né? Só que aí a gente tá vendo aí uma imagem, né? Representando aí tipo uma nota fiscal, né? Que seria o objeto pedido, tá? E esse objeto pedido aí tá cheio de itens aí nela, né? Que seriam aí os nossos objetos itens, tá? Então nós temos aí um exemplo de composição, tá? Se a nota fiscal for destruída, os itens que estão compondo essa nota fiscal devem ser destruídos também, ok? Basicamente seria isso, tá? E assim é definido essa relação, tá? Mais um exemplo de relação de composição aí, ok? Bom, aqui eu coloquei até um balãozinho aqui para vocês, ó. O software ArgoML, que foi usado para gerar esse diagrama aí, né? Ele representa a multiplicidade aqui, ó, depois do nome do atributo, tá? Então temos aqui artigos, né? Ou N aqui, né? O asterisco significa muitos, né? Ou N, a gente fala ou N, tá certo? Do tipo aí artigo, tá? Aqui é a classe artigo, né? Sendo que a revista científica seria o objeto todo, ok? Olha o losango fechado aqui, ó, né? É uma relação de composição, ok? E dentro dessa revista nós temos aí então os artigos que compõem a revista, através de um atributo artigos aqui, que nada mais é do que um vetor, ok? Muito bem. Só para deixar claro aqui, eu vou voltar no slide anterior, mais um, né? Aqui, ó, tá? Vejam que aquele balãozinho lá, porque esse diagrama aqui, tá? Ele foi gerado num software que se chama Draw.io, tá? Então ele coloca a anotação de forma diferente, ó, tá vendo? Ó? A multiplicidade aqui está depois do tipo, tá? Então por isso que foi colocado aquele balãozinho explicativo lá, tá bom? Softwares diferentes, a anotação não deveria ser diferente, né? Mas dependendo da UML que está sendo usada aí, ela é um pouquinho diferente mesmo, tá bom? Muito bem, mas enfim, o objeto final é a mesma coisa, tá? O objetivo final é a mesma coisa, melhor dizendo, tá bom? Então vejam que, se eu tenho uma revista científica que é composta, né? Composição, ok? Composta por artigos, se eu destruir a revista, automaticamente os artigos que a compõem também deverão ser destruídos. Por quê? Porque a revista foi destruída. Não faz sentido o artigo existir solto, tá? Você pode até pensar assim, olha, é mais fácil, eu posso publicar só um artigo? Sim, claro, é verdade, tá? Mas aqui nós estamos tratando do objeto revista, não do objeto artigo solto em si, tá ok? Então tem esse detalhe também. Um objeto que ele pode ser parte, tá? Em um relacionamento de composição para um determinado software, ele pode ser o todo em um outro software,
tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí vai depender do software que você estiver trabalhando, ok? Muito bom. Então vamos lá. Então tá aí exemplo, né, de uma revista científica. Se eu pegar essa revista aí, né, fisicamente, tá, depois dela estar impressa, e eu destruir, né, rasgar ela todinha, o que aconteceu? Eu rasguei só a revista? Não, rasguei os itens, né, os artigos que estavam lá dentro dela, ok? Então houve uma destruição do todo e das partes que a compõem também, tá certo? Sempre que vocês forem pensar nesses relacionamentos de agregação, o próprio relacionamento simples, né, e o de composição, pensem nos objetos reais, tá? Reais, não no objeto abstrato que está lá dentro do software, que aí você vai entender com mais facilidade, tá, o que eu estou querendo dizer aí nessa apresentação, ok? Muito bem. Então, quando você for pensar na revista científica, não pense nela enquanto software, pense nela real, palpável, como se fosse um livro que você abrisse e folheasse, né, em suas mãos, tá ok? E se você destrói esse livro, rasga ele todo, você rasgou os artigos que estavam lá dentro juntos. Ou seja, realmente é uma relação de composição e não de agregação, tá bom? Muito bem. E se a gente pensar no carro físico, né? Não esse do software, mas o carro físico mesmo, esse que eu entro dentro dele e dirijo, eu posso retirar a roda do carro, que o carro continua sendo carro e a roda continua sendo roda, tá? Eu posso destruir o carro e a roda continuar intacta, correto? Então aí a gente vê que realmente é uma relação de agregação, tá bom? Muito bem, então seria isso. E para o relacionamento simples aí, como já foi expresso, né, dito lá atrás, a gente pode colocar aí as pessoas e os funcionários da empresa, né? Pessoas e funcionários não, né? Empresa e funcionário, tá bom? A empresa é um prédio, né, independente, ok? E o funcionário é um ser, né, independente também. O funcionário vai à empresa trabalhar todos os dias, ok? Mas são objetos totalmente independentes um do outro, tá legal? Muito bem. Espero que tenha ficado claro aí então, tá? Vou mostrar um código-fonte aqui de uma agregação, só para a gente ter um pouquinho mais de aprofundamento na questão da agregação aí então, tá bom? Vejam bem. Temos aí então, olha só, uma classe ponto, tá? Vejam que essa classe ponto aqui, ó, tá? Ela está dentro de um pacote aqui que eu chamei ele de círculo, tá ok? Muito bem. Então essa classe ponto, ela tem dois atributos privados, né, do tipo float, que é x e y, ou seja, é um ponto matemático, tá? Tem duas coordenadas, x e y, ok? Muito bem. Eu tenho um método construtor que recebe essas duas coordenadas, tá? E as atribui aqui para os devidos atributos, né? Muito bem. E temos o método altera x, altera y, né? Que é o método set, né? Só que aqui está em português, tá? E temos o método obter x e o método obter y, que são os métodos get, que aqui também está em português, tá? Get x, get y, set x, set y, ok? Muito bem. Vamos lá então. Vamos, como está em slides aí, né? Vocês têm que ir memorizando aí, tá bom? Vamos lá então. Essa é a classe ponto, ok? Passando para o próximo slide, ó. Temos agora a classe círculo. O que é a classe círculo? Um círculo, né, definido matematicamente, ele tem um raio, né, e um centro, né, que no caso aí é o que? Um ponto, tá? Então vejam que eu tenho duas variáveis aqui como atributos, né, do círculo, que é o raio, que é do tipo float, e o centro, que é do tipo ponto. Quem é ponto? Ponto é a classe do que eu apresentei aqui no slide anterior, é essa aqui, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Vejam que eu tenho um método construtor aqui para círculo, né, que ele recebe as coordenadas x, a coordenada y e o valor do raio, ok? E aqui dentro do método construtor, né, o que eu faço? Eu passo o R aqui, né, para o atributo raio e passo coordenadas x e y aqui, ó, para o meu método construtor de ponto aqui, ó, que está criando um ponto no espaço, tá, com as coordenadas x e y e atribuindo a referência desse ponto aqui para o meu atributo centro aqui, ó. Ok? Muito bem. E agora aqui eu tenho, né, alguns métodos aqui, que é o set centro, né, seria assim, digamos, que é o alterar centro, tá? Seria o método set. O alterar raio, né, que seria o set raio, tá? O obter centro, que seria o get centro. O obter centro y, né? E obter raio. Desculpa, que é obter centro x e obter centro y. Ok? Muito bem, eu
saltei o x ali, né? Na verdade aqui eu estou pegando a coordenada de x e aqui a coordenada de y, e aqui eu pego o raio, tá bom? Muito bem. Então guardem na memória novamente, que eu vou pular para o próximo slide, onde teremos aí então a classe principal. Tá aí a nossa classe principal, ok? Classe principal, classe main, né? Método main, né? Claro. Criei 3 variáveis aí, ó, x, y e raio, e uma quarta variável aí, circ, né? Do tipo círculo, ok? E criei também o scanner, né? Que é o meu objeto aí, que seria faz o papel, né? Do scanf lá da linguagem C, fazendo uma breve comparação, ok? Muito bem. Aí eu estou pedindo para fazer algumas entradas de dados, né? Ó, digite o valor da coordenada x, o valor da coordenada y e o valor do raio, ok? Então eu instancio o círculo aqui nessa linha, tá? Na linha 20, né? E logo abaixo aí eu simplesmente faço a impressão desses valores na tela, ok? Para ver que o software funciona, certo? Muito bem, então este seria um exemplo de agregação. Por que é um exemplo de agregação? Pensem bem, tá? E isso aí já é bem abstrato, né? Não tem como você pegar no círculo realmente, né? Não tem como você pegar no ponto realmente, né? É totalmente abstrato, matematicamente falando. Mesmo que você desenhe isso num quadro, ainda assim é só um desenho, né? Muito bem. Então olha só, o ponto ele existe independentemente do círculo. Não existe? Sim. No entanto, ele está sendo agregado aqui ao círculo, ó. Eu criei um atributo aqui do tipo ponto, que é um outro objeto, tá? Então, este é um exemplo aqui de agregação, tá? O ponto existe sem o círculo. Se eu destruir o círculo, o ponto pode continuar existindo, tá bom? Muito bem. Então, gente, olha só, terminamos por aqui, tá? A questão de associação de objetos, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que continuem estudando aí, tá? Esse conceito, de antemão, eu falo para vocês, é bem abstrato, tá? É totalmente abstrato, na verdade, né? Na verdade, tudo é abstrato em programação, né? Mas os conceitos de orientação a objeto são, às vezes, né? Difícil de entender inicialmente, ok? Por isso que eu falei para vocês lá atrás. Lembrem-se, quando vocês voltarem a ver esta aula, ou mesmo a ver os slides e lerem, né? Tentem imaginar o objeto real, tá? O carro real, tá? A roda separada do carro real, ok? A revista científica real, né? Vocês rasgando uma revista científica, tá? Para vocês entenderem os conceitos de composição, tá? De agregação, né, e a relação simples aí também que foi citada, né, com o funcionário e empresa, né, a empresa como objeto lá, um prédio, tá, e o funcionário como uma pessoa, que é um outro objeto, tá, ok? Muito bem, então é isso, mais uma vez aí, obrigado por terem chegado até aqui, tá, e continuem estudando, ok? Vejo vocês na próxima aula, tchau, tchau.